expressar aqui minha alegria em ver esse trabalho tão bem sucedido, um trabalho jovem, mas dá para perceber o quanto Deus tem abençoado. Louvado seja Deus por isso. Eu conheci o Lucas faz pouco tempo, na verdade foi até eu que fiz o exame doutrinário dele para a ordenação pastoral. E eu também louvo a Deus pela vida do Lucas, pela sua seriedade e a sua dedicação no trabalho do Senhor. Tá bom? Mas hoje de manhã eu quero ficar muito à vontade para compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus daquele tipo onde você, por não conhecer a igreja, não saber a necessidade dos irmãos, eu estou falando de várias coisas e quem sabe Deus dirige algumas dessas coisas ao seu coração. Seria muito bom se Deus falasse com a gente de forma que a gente ouça, porque quem ouve a voz de Deus sai mudado, sai transformado. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa como a voz de muitas águas. Quando Deus realmente fala, alguma coisa acontece. Tomara que Ele fale e continue falando com a gente. Faz uns 5 anos que eu preguei uma mensagem, logo que eu cheguei aqui, lá em Garibaldi, mas eu estava ali sentado olhando meus amigos aqui, que conheci lá na igreja de Garibaldi e estava me lembrando a mensagem, tentando puxar aqui para a minha mente as coisas que eu falei ali, que foi algo assim mais aberto. Me lembro do tema, o tema que eu falei naquela noite lá em Garibaldi foi uma igreja gloriosa para a glória de Deus. E o que seria uma igreja gloriosa para a glória de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, eu quero ir ao capítulo 6 com você. Eu só vou estar pincelando algumas coisas e você preste atenção para você ir retendo aí na sua mente a palavra de Deus. Então faço questão de citar textos bem conhecidos hoje de manhã, tá bom? Isaías 6, só para você entender, a nação estava passando por um momento muito crítico e a nação foi ao templo. E quando chega ao templo, o Isaías vai ao templo e ele tem essa revelação do Senhor. E ele narra essa visão assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou os meus lábios e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disto, depois desse processo, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. Então ele me disse: vai e dize a esse povo: ouvi, não entendai, vede, não percebais. E continua aí a descrição dessa visão de Isaías. Deus, que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração, que o Senhor nos sensibilize, que o Senhor nos dê apetite para recebermos a tua palavra e nos alimentar com ela. Em nome de Jesus, amém. Uma coisa que a gente percebe claramente nesse texto é essa primeira expressão: no ano da morte do rei Uzias. Eu queria que você levasse para casa isso aqui. Aqui fala de um tempo difícil.
a nação perdeu o seu bom rei, o rei Uzias, o referencial da nação ali. E no ano da morte do rei Uzias, a minha palavra para você é essa: corra para Deus. Não corra de Deus. Eu vejo crentes dizendo: olha, não fui para a igreja porque eu estou com problema, estou passando por dificuldades. Aí é que você deve ir. Corra para Deus. No ano da morte do rei Uzias, no tempo da dificuldade, no tempo que os ventos soprarem, no tempo das tempestades, corra para Deus. Isaías correu para Deus e quando ele chegou lá, ele viu o Senhor. E ele percebeu que apesar de estar uma bagunça absoluta, total, Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve. Deus estava no trono, reinando soberanamente. E aqui fica uma lição para você levar também no seu coração. Deus nunca perde a majestade, Ele nunca perde o controle. Você perde facilmente, mas Deus está sempre no trono, está sempre reinando. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma folha cai sem a permissão dEle. Ele tem absoluto controle sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele tem controle absoluto. E eu digo a você que esse Deus é o Deus que vê você, que conhece você e conhece você profundamente, esse Deus que Isaías viu no trono. Eu sempre gosto de lembrar um salmo que eu carrego no meu coração, é o Salmo 139. Quando o salmista lá vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Aí ele adora e diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde fugirei da Tua face? Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, até as próprias trevas não serão escuras, porque para Ti as trevas e a luz é a mesma coisa. É interessante porque o salmista fala dessa presença constante de Deus, desses olhos de Deus que estão sobre nós o tempo todo. Deus não tira o olho de você, Ele sabe quem está sentado aí. Ele sabe como você chegou aqui, Ele sabe como é que você vai voltar para casa. Ele conhece você profundamente. E é uma coisa que a gente deve sempre lembrar quando a gente estiver assim, num culto coletivo na presença de Deus, é que Deus conhece a gente. Ele sabe quem adora, Ele sabe quem louva, Ele sabe quem está se alimentando da palavra dEle. E aqui me motiva muito. Aliás, isso cria em mim primeiro um temor profundo, saber que Ele me conhece. É igual o salmista disse: para onde fugirei da Tua face? O Senhor me viu, o Senhor me conhece. Mas também causa em mim uma motivação profunda para servi-lo melhor, porque eu sei que Ele está vendo, ainda que o Lucas não veja, ainda que o pastor não veja, ainda que ninguém veja seu gesto, seu ato de bondade, de solidariedade, de graça para com os outros, Deus vê. É por isso que Paulo diz que no Senhor nosso trabalho não é vão, porque Deus vê, e Deus vai recompensar cada um. É por isso que vale a pena ser firme, ser forte, ser constante, como diz lá em 1 Coríntios 15, 28, inabalável na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então que você, quando chegar para adorar a Deus, carrega isso. Você está adorando Deus que Ele conhece, por isso seja verdadeiro, seja sincero diante de Deus e sempre sincero diante de Deus. Ninguém entra na presença dEle maquiado, porque Ele vê por trás de qualquer máscara, de qualquer faz de conta. Ele é Deus, Ele enxerga quem é você.
Ele sabe que você não é esse corpo é o lugar onde você mora, você vai viver para sempre. Ele conhece você mesmo, seu íntimo mais profundo, não só esse corpo onde você habita, ele sabe de você. Mas esse Deus que sabe de nós é um Deus que a gente precisa ter muito cuidado, porque Ele é soberano e Ele é poderoso. Ele é poderoso e Ele pode resolver aquilo que precisa ser resolvido na vida da gente. Quando você pega o livro de Isaías, a partir do capítulo 40 vai falar da soberania de Deus. Por exemplo, no capítulo 40 mesmo, o povo de Israel estava todo angustiado porque Senaqueribe, que era rei da Síria, uma nação poderosa, estava destruindo todas as nações e a próxima era Israel. E o povo estava aflito, sem saber o que fazer, o povo estava desesperado. E Deus então se revela àquele povo e Ele diz para aquele povo: olha, por que vocês estão assim? Vocês não sabem que eu sou o Deus eterno, que não se cansa nem se fatiga, que não se pode esquadrinhar o seu entendimento, que faço forte ao cansado e que multiplico as forças dos que não têm nenhum vigor? Os jovens se cansam e se fatigam, mas os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam-se as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor. A Bíblia está repleta de textos onde vai mostrar para a gente que tem um Deus que reina, tem um Deus que está no trono. E feliz daquele que tem um coração inclinado a confiar nele, a esperar nele, a descansar, descansando nele. Deus gosta quando a gente descansa, descansando nele. Ele gosta quando a gente confia de fato nele. Lá ainda em Isaías, no capítulo 45, ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as trancas de ferro, despedaçarei as portas de bronze, dar-te-ei os tesouros escondidos e abrirei diante de ti uma porta que não se fechará. Ele disse: eu irei adiante de ti, eu vou na frente, eu vou cuidando de você, eu só quero que você confie em mim, eu só quero que você deixe eu conduzir você. O salmista já vai tratar dele como sendo o bom pastor. E ele faz uma declaração logo no Salmo 23, o Davi, bem bonita, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. É uma declaração bastante corajosa, ousada, porque ele estava no deserto, fugindo do filho dele, Absalão, que queria destruí-lo para tomar o trono. E aí ele faz essa declaração e diz: olha, não me falta descanso, porque ele me leva para junto das águas de descanso, mesmo eu estando nesse deserto. Não me falta refrigério quando meu coração está doendo, porque Ele refrigera a minha alma. Não me falta direção, porque quando eu estou assim confuso, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E não me falta companhia, porque Ele está comigo o tempo todo, até no vale da sombra da morte. Ele está comigo e isso faz eu não temer. E não tem problema, porque a bondade dele e a misericórdia dele me seguirão todos os dias da minha vida. E quando a vida terminar aqui, ele disse: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A companhia desse Senhor, a presença desse Senhor soberano. Então a minha palavra para você é: tem um Deus no trono. Então no ano da morte do rei Uzias, olha para Deus, levante o seu olhar, como diz o Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem, não virá, ele vem mesmo, ele vem do Senhor, ele vem do Senhor. E que Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não vai permitir que meus pés vacilem, Ele vai me guardar em todos os meus caminhos, a minha entrada, a minha saída, Ele vai me guardar desde agora, começando de agora e para sempre. Ele vai me guardar. Então essa confiança no Senhor, ela é extremamente importante. Então esse Deus é soberano, é onisciente, é onipresente. Esse Deus está no trono.
E esse Deus é santo, por isso que ele adora, ele diz, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A palavra santo é a palavra hebraica kadosh, tem dois sentidos, ele é moralmente puro e também ele é santo no sentido de que ele é distinto de toda a sua criação. Eu não gosto do termo separado, Deus é separado, não, esse termo não explica bem santidade. Santidade é mais a ideia de distinto, ainda que esteja aqui, mas ele é único, ele é santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías tem essa visão de Deus no trono, e essa visão de Deus no trono não torna ele grande, porque tem gente que depois de ter uma intimidade com Deus fica bem grandão assim, olha o homem de Deus e essa coisa toda. Na Bíblia não é assim, é assim na igreja de hoje, tem essas fantasias, essas tolices, mas não na Bíblia. E aqui eu vou contar uma história que o Pedro já conhece. Mas eu vou contar assim mesmo para vocês. Um dia eu estava na minha casa, eu preguei num congresso desse que tem muita gente, e depois que eu preguei, um irmão foi na minha casa e disse assim: pastor Justino, o senhor é um homem de Deus, meu irmão. Eu digo, sou, porque eu sou crente, você também é, porque você é crente, se é crente e é homem de Deus. Aí como eu não entrei ali no jogo de ficar trocando elogio, ele se incomodou e ele disse assim: pastor Justino, meu irmão, eu tenho tanta intimidade com Deus. Um dia desse eu estava me barbeando e Deus chegou e colocou a mão no meu ombro. E eu disse: o senhor continua me barbeando? Ele não esperava me perguntar, ficou meio sem graça, mas ele disse: continuei. Eu disse: legal, então era o senhor se barbeando e Deus com a mão no seu ombro. Legal. E o que foi que o senhor sentiu? Pastor, eu fiquei maravilhado. E ele foi me contar, ele gastou 25 minutos me contando a experiência dele. Quando ele terminou, ele disse assim: o senhor acredita, pastor? Eu digo: acredito nada, irmão. E aí ele ficou assim meio que frustrado, né? O senhor acha que eu estou mentindo, pastor? Não, acho não, você é um pastor, você não vai mentir. Eu acho que você confundiu as mãos, eram outras mãos, você pensou que era de Deus. E por quê? Aí eu fui dizer a ele, eu digo: olha, porque eu vejo Moisés, que era amigo dele, quando viu as costas dele no assaz, começou a tremer. Eu vi Abraão do mesmo jeito. Eu vi Isaías, esse grito: ai de mim, estou perdido, é um grito de desespero absoluto. Aí eu fui narrando, eu vi Ezequiel, eu vi Daniel, homem de Deus, mas quando ele viu o Senhor, aí eu cheguei no Novo Testamento, eu vi Paulo, cai como morto, fica cego. Eu vejo Pedro pescando no mar de Tiberíades, quando ele vê a glória do Senhor, pula sem roupa no rio: retira-te de mim porque sou pecador. Aí até que cheguei em Apocalipse, eu digo: João vê monstros, vê bichos naquela visão do Apocalipse. Ele não disse que ficou com medo de nada, mas no capítulo 22 diz: eu vi o Senhor. Aí é outra história. Aquele que falava comigo, e quando vi, caí como morto, quase me decomponho diante da visão. Então, irmão, assim, só tem você que eu ouvi falar que Deus teve uma intimidade tão profunda e ficou maravilhado. Irmãos, quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente vem para um culto desse, Deus fala com a gente, a primeira coisa que acontece é que a gente se enxerga. E se a gente se enxergar, você não tem ideia como a gente é menor. A gente é bem pequenininho, a gente é pecador. Se não for a graça de Deus derramada sobre a vida se não fosse, ai de nós. Então, quando a gente se enxerga, a gente vê o tamanho da gente. Quanto mais perto de Deus a gente estiver, menor a gente fica. E é preciso ser pequeno bastante para ser usado por Deus. Porque quando Isaías percebe essa grandeza de Deus e percebe a sua pequenez, é aí que acontece um quebrantamento em Isaías, que o acessa ao perdão de Deus, e a todo um cerimonial, onde alguém pega como um objeto uma brasa, toca nos lábios dele, e toda aquela purificação. Só então, depois desse processo, é que ele diz: depois disto, desse processo da visão, eu ouvi a voz do Senhor. Tem gente que está na igreja há muito tempo, e tem muito tempo que não ouve a voz de Deus, porque não passa por esse processo de ver quem é Deus, quem é você. E ele ouviu a voz do Senhor, e ele pôde responder: eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. Eu vou ter uma vida produtiva para a tua glória.
que na verdade esse é o grande propósito de Deus para a vida da gente, é ter uma vida produtiva. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E glorificar a Deus é mais do que dizer glória a Deus num culto ou em qualquer lugar. É muito mais do que isso. Glorificar a Deus é fazer como Jesus fez. Quando esteve aqui na terra, ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me confiastes para fazer. Foi assim que ele glorificou o Pai. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Uma vida produtiva tem a ver com essa vida onde se glorifica a Deus cumprindo a missão que Deus confiou para a gente. Se você pega, por exemplo, aquela parábola que Jesus contou da videira verdadeira, ele conta a parábola e no verso 8 ele diz assim: nisto é glorificado o meu Pai que está no céu, em que vades e deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai que está no céu, em que vades e deis muito fruto. Lá no verso 16, no mesmo capítulo 15 de João, no verso 16 ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu escolhi vocês para que vocês glorifiquem o meu nome, tendo uma vida produtiva. Só que vida produtiva não é para qualquer um. Vida produtiva é para quem tem raiz. Porque quando eu falo de vida produtiva, eu falo daquelas características do Espírito, que aquilo sim é manifestação de espiritualidade. Como Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor. Não está falando desse amor que eu amo Pedro pela gente boa comigo e ele me ama. Não, está falando daquele amor que você não escolhe a quem amar. Como Deus, que ama até a mim, ama até você. E que ama a qualquer um. Está falando desse amor profundo. Desse amor que ama quem quer que seja. Desse amor que é capaz de amar o inimigo. Que é capaz de andar mais uma milha. Que é capaz de perdoar. O fruto do Espírito é amor. Esse amor que me livra do mal que é em mim. Feliz daquele que ama. Quem ama está muito protegido, sabia? Você para provocar uma pessoa que ama mesmo, que tem esse amor de Deus, é muito difícil. Ainda que você pise no calo dela, ela não revida, porque o amor a protege, o amor a blinda. Então não é aquela pessoa que se vinga porque ela está protegida pelo amor. Agora, se não tiver amor aqui dentro, quando o mal vier sobre mim, o mal me deforma, o mal me torna feio, semelhante à pessoa que me feriu, semelhante à pessoa que me agrediu, porque eu vou agir com a mesma moeda, eu vou me vingar, eu vou desejar o mal, porque eu estou desprotegido pela ausência do amor. Por isso que esse mundo está assim. Você senta para conversar com as pessoas, basta sentar um pouquinho, você vê que não tem nada dentro, é um oco lá dentro. É como se fosse um pedaço de carne andante, porque não tem amor. E se não tem amor, não tem vida. A pessoa apenas existe, mas não vive sem amor. O amor é a essência da vida de uma pessoa. Feliz daquele que tem o amor de Deus, isso é a marca do Espírito. Isso é sinal de uma vida produtiva. Esse pode dizer: eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. Eu vou. Sem isso, você não vai ter qualquer impacto na vida de ninguém se não tiver amor aí dentro. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Está falando de que alegria? Está falando daquela alegria que Paulo diz: aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi. Eu sei viver de qualquer jeito, porque minha alegria é sempre. Ele vai dizer na carta de Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre. Minha alegria só pode ser sempre se for no Senhor. Se ela é baseada em circunstâncias, em momentos, ela não pode ser sempre. Não pode, porque a gente tem muito mais motivo para ficar triste durante o dia, com tanta dificuldade, uma coisa e tal, do que para ficar alegre. Nossa alegria não pode estar fundamentada nisso. Quando está dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, está falando dessa alegria do Senhor, que é a nossa força. Paz.
está falando da paz que excede todo entendimento, quando você tem todo motivo para não estar em paz e por alguma razão está por essa presença sublime do amor. Paz, bondade, benignidade, bondade, fidelidade. As pessoas podem confiar em você, você é fiel, você é realmente confiável, isso é uma marca do Espírito de Deus. Mansidão, manso. O manso não é o fraquinho, pelo contrário, o manso precisa ser forte, o suficiente para alguém pisar em você e você não revidar. Aí é o forte, para você não mudar seu caminho é aqui, você segue firme. É manso o suficiente para não mudar sua direção por causa do outro. Você nunca vai ficar na mão dos seus instigadores, dos seus provocadores, porque você é manso. Domínio próprio, isso é marca do Espírito Santo. Já pensou? Se Deus falar com a gente hoje de manhã e Ele quiser implantar na gente algumas dessas verdades para que elas sejam internalizadas, obedecidas e praticadas por a gente, que Deus nos dê a graça de implantar em nós esses princípios para que a gente saia daqui e espalhe eles por onde a gente for e as pessoas vão começar a perceber, e aí sim nós vamos glorificar a Deus tendo essa vida produtiva, essa vida que não está autocentrada em si mesmo, mas está centrada no outro, não está em uma vida em si mesmada, mas voltada para o outro. Só que para ter esses frutos você tem que ter raiz bem fundamentada. Uma das raízes fundamentadas precisa ser a palavra de Deus. Quando você olha, por exemplo, no Salmo 1, ele diz que feliz o homem, bem-aventurado o homem, né, que não anda no caminho dos ímpios e tal, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí é a gente que tem raiz, ela é como uma árvore plantada, não é uma árvore que nasceu ali por acaso, ela foi de propósito, ela é uma árvore plantada de propósito junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, está vendo? A vida produtiva tem a ver com essa raiz, vida fundamentada, está tudo ligado. Cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz prosperará. Aí todas as coisas cooperam para o bem. Paulo vai dizer de outra maneira, a gente vê isso na vida de José do Egito muito bem exemplificado. Porque essa vida está centrada, está fundamentada em Deus, está fundamentada na palavra de Deus, na qual se medita de dia e de noite. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, verso 8, que ele diz, primeiro ele vai dizer, maldito o homem que confia no homem. No homem não é eu confiar no Pedro, meu amigo, confio nele. Mas no homem, não é confiar no meu amigo, não, é mais do que isso. Confiar no homem aqui é confiar em si, como homem, como complexo orgânico. Porque o homem é bem frágil. Já viu gente dizer assim, pastor, eu sou homem, se eu estou falando, ixi, aí é que ele achou que reforçou o negócio, porque eu sou homem. Não é grandes coisas ser homem, você não sabe nem se está vivo amanhã, como é que você afirma uma coisa dessa? Se eu estou dizendo que amanhã eu estou aqui 8 horas, eu estou. Quando ele fala com essa convicção toda, já me enfraquece. Por que ele está falando assim, se ele é homem? E ele ainda fez questão de dizer que está falando assim porque ele é homem. Se é homem, não sabe de muita coisa, não sabe do dia de amanhã. Não sabe mesmo, pode fazer planos, mas os planos podem não se concretizar. Bendito o homem que confia no Senhor, que faz dele o seu braço, a sua força. Esse sim, ele vai dizer no verso 8 de Jeremias 17, que é como uma árvore. Uma árvore, mais uma vez ele vai dizer que foi plantada junto a essa corrente. E que a folha vai ficar verde, não vai murchar no tempo de sequidão, porque está fundamentada no Senhor, na palavra do Senhor. Para dar fruto, tem que ter boas raízes. A grande questão da vida são as estruturas, irmãos. Essa é a grande questão da vida.
Jesus, ele pregou o belo sermão da montanha. É o que eu mais gosto na Bíblia toda, é aquilo. Aquilo para mim é impressionante. Eu memorizei aquilo desde quando eu tinha 20 anos. Que aquilo é impressionante. Porque ele, no final do sermão ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, palavras que ele acabara de falar no sermão da montanha, e as pratica, será comparado com um homem sábio, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com força contra aquela casa, mas ela não caiu, e fora grande a sua ruína. Mas todo aquele, pois, que ouve estas mesmas minhas palavras, palavras que ele falara ali no sermão da montanha, da boca dele, e não pratica, ele diz, é comparado com um homem insensato, um homem tolo, que até conseguiu construir sua casa, mas construiu sobre a areia. E caiu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Construir sobre a rocha ou construir sobre a areia? Essa é a grande questão da vida. Muitos que ficam desesperados quando as tempestades chegam é porque suas bases não são confiáveis o suficiente para enfrentar a estação dos ventos e das tempestades. Só que Jesus disse que as tempestades é a coisa mais comum na vida. No Sermão da Montanha, Jesus olha em volta para as tempestades, ele olha para toda a circunstância que no seu conjunto haveria de compor a vida humana, e ele diz aos seus discípulos de que eles deveriam estar absolutamente conscientes de que a estação dos ventos e das tempestades é a grande estação da vida, que chove o tempo todo, que os ventos são errantes, que a situação de dilúvios não são eventuais. Nem na vida moral, nem na vida física, nem nos relacionamentos humanos, nem na vida espiritual. Não, elas fazem parte do nosso cotidiano, do dia a dia de cada um. Ao ponto de que nós deveríamos ter a sabedoria para aprendermos a orar algo semelhante ao que se diz na oração do Pai Nosso. Das tempestades nossas de cada dia, livra-nos hoje, Senhor. E ele vai mais adiante, ele diz também que não há ninguém que consiga se poupar das tempestades da vida, porque elas não são seletivas. Elas não têm poder de escolher a casa de um e poupar a casa do outro. Não, elas vêm de maneira cega. Elas distribuem, socializam suas dores, suas agonias na direção de todos. E quem estiver na frente. Não importa se você constrói sobre a rocha ou sobre a areia, em relação à tempestade vir, ela vem para qualquer um. É quem estiver na frente. Tanto a casa que estava sobre a rocha quanto a casa que estava sobre a areia passou pela mesma tempestade. O problema não foi a tempestade. O problema foi a falta de estrutura. O problema foi as bases sobre as quais cada um construiu. É que aquelas estruturas não eram densas e fortes o suficiente para aguentar aquelas estações da vida. Esse é o grande segredo da vida, sobre quais fundamentos você constrói a sua vida. Tem a ver com os fundamentos da alma da gente, o fundamento do nosso ser, o fundamento da nossa família. Tem a ver com aquilo que não aparece, que está embaixo de tudo. A base da própria existência tem a ver com o alicerce. E dependendo do alicerce, a casa, a família, a igreja, resiste a essa estação dos ventos ou das tempestades, ou sucumbe, cai, se arrebenta, fale, é destruída. Depende das estruturas. Quantos que pedem e dizem assim: pastor, ore pela minha família, mas ore pelo meu casamento, mas essas pessoas muitas vezes não estão nem um pouco interessadas em obedecer esses princípios de Jesus. E às vezes pedir para Deus abençoar é como pedir Deus para ser sócio das nossas incoerências. Porque muitas vezes, ao invés de pedir isso, o que temos que pedir é que Deus dê um basta, nos ajude a dar um basta na nossa desobediência.
para que o valor insubstituível da palavra seja afirmado e a gente convencido disso, desista do resto, para viver uma vida na palavra, que ele diz que é fundamento imbatível. Aquele que construir sua casa, sua vida, suas amizades, vai aguentar o dilúvio, vai aguentar a tempestade. Vida abençoada, vida produtiva, é vida para quem tem raiz. É vida para quem tem fundamento. Sabe alguns fundamentos que Jesus menciona? Primeiro deles, humildade. Ele começa o sermão dizendo assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito. Você é humilde? Humildade. Essa capacidade de estar aberto para aprender. De estar aberto para querer saber qual é a direção, qual é o caminho. Gente humilde é gente aberta para o outro, é gente fértil, aberta para a vida. Humildade tem a ver com umidade, coração úmido, não é duro, não é pedrado, não é insensível, não é indiferente, ele é úmido, ele é umedecido pela boa vontade. Ele está sempre aberto para, se a boa semente cair, ela germina com facilidade, ela brota com facilidade. Gente que tem vida produtiva, vida fértil. Humildade é uma bela virtude para se construir a vida e para se enfrentar as grandes tempestades da vida. O arrogante enfrentar a tempestade da vida é um desastre. É um desastre. Humilde já tem uma boa base. Mas outra característica é o altruísmo. O Sermão da Montanha está encharcado de expressões voltadas para servir o outro. E a grande ironia é que no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer em muitas partes dele que ninguém se autorrealiza se autorrealizando. Aqueles que se autorrealizam são aqueles que vivem para realizar o outro. São aqueles que são felizes por fazer a felicidade do outro. Daí vem a lei áurea, capítulo 7, verso 12, quando ele diz assim, Mateus, assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a ele. Em outras palavras, trate o outro não como o outro lhe trata, mas trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas Jesus fala desse princípio do altruísmo. Depois ele vai falar no Sermão da Montanha também sobre uma vida positiva. Porque ninguém que é amargo, que é negativo, vai ter atitude boa nem para com o pai, nem para com a esposa, nem para com o marido, nem para com ninguém. É quase insuportável conviver com gente negativa, gente amarga. Aí Jesus diz, seja positivo. Olhe para o outro e não veja só o comportamento imediato, olhe o potencial que essa pessoa tem para ser melhor, para ser diferente, para ser mais amorosa, para ser mais amoroso, para ser mais graciosa, para ser mais gracioso. Olha o potencial. Jesus ensina isso. Aí ele vai falar de você amar. Amar até o inimigo. Porque ele diz que o inimigo pode se transformar em amigo. Porque o adversário hoje pode ter a atitude mudada lá no terceiro ou no quarto quarteirão. É por isso que ele diz, anda mais uma milha, tolera mais um pouco, suporta mais um pouco, caminha mais um pouco. Porque lá na frente, você não sabe as voltas do caminho. O mundo é uma ervilha, bem pequenininho, cada vez se torna menor. Diante de tanta tecnologia, o mundo está bem pequenininho. A gente olha e bota assim numa tela, está lá o mundo, a gente olha tudo. Ele disse, suporta mais. Seja mais tolerante e flexível. É o que Jesus ensina. E aí, ele fala dessa mente sadia, mente construtiva. E aqui ele fala de você ser sal, ser saboroso para o outro. Uma vida saborosa. Ele fala dessa coisa de a gente ser luz lá fora. Uma vida iluminada e que ilumina. Ele fala dessa relação com o próximo desarmada, desbloqueada, limpa
purificada de amargura e de vingança e construída sobre o amor. Ele diz: seja perdoador, seja generoso. Ele fala de uma relação com Deus genuína, que não se baseia no desempenho de uma espiritualidade vazia e hipócrita. Tudo isso que tem a ver com Deus, com o próximo, com as relações humanas, ele diz que precisa estar fundamentado aqui, ó. Se não tiver fundamentado aqui, ele diz: é areia pura, vai cair. Pode até ser que o casamento não caia, mas o amor vai sucumbir, as mágoas vão crescer na relação, apesar de vocês irem para a sepultura juntos e ainda se gloriando porque ficaram 50 anos casados, mas a vida foi muito aquém do que Deus gostaria que fosse, porque os fundamentos estão totalmente equivocados fora da palavra de Deus. Uma vida fundamentada. Então eu queria hoje de manhã, acho que já está na hora de parar, eu estou sempre na hora do tempo, mas vou parar, mas eu queria deixar para vocês isso aí. No ano da morte do rei Uzias, olha para Deus, levante a cabeça. Ele está no mesmo lugar, fica tranquilo. Pode estar tudo fora de lugar na sua casa, sua família, seus filhos, tudo bagunçado, não tem problema. Olha para Deus e confia nele. Ele é soberano, ele vai na tua frente. Ele quer que você descanse descansando nele. Ele te conhece, seja verdadeiro com ele o máximo possível. Não chegue com aquela cara de santo, porque ele sabe quem é que está orando, ele sabe quem é que está falando, ele sabe quem é você. Essa coisa dos fariseus, lembra? Ele não gosta disso. Deus gosta da sinceridade, da verdade, da honestidade. Por isso que a Bíblia diz que ele se agrada de um coração contrito e quebrantado. Ele quer que você reconheça quem você é. Não entre na presença dele de salto alto, porque lá você não vai assim, tira a sandália dos pés do exército. Esse lugar é santo, tá vendo? Ninguém entra na presença dele assim, com essa coisa de santo assim. Santo é ele. Você é pecador, sempre é pecador. Outra coisa, lembra que glorificar Deus tem a ver com fazer como Jesus fez, tratar as pessoas como Jesus tratou. E lembra que nossa missão é lá fora. Eu preguei na igreja durante um ano, na nossa igreja, mostrando esse lado. 3 coisas. Primeiro, a gente precisa rever o cenário da nossa missão. A gente não existe para fazer um culto no domingo. A gente existe para ser sal e ser luz do lado de fora, porque lá é o lugar do encontro, do confronto, é lá que os pecadores estão. Aqui é só um momento. Mas as horas da vida mesmo é lá fora, é no dia a dia. Então é lá que é a nossa missão, não é aqui não. Aqui é só uma reunião legal, muito bom, aprendemos a palavra. Mas é lá. O cenário da missão é lá fora. Por isso que Jesus estava sempre lá fora, a caminho de Jericó, a caminho de Cafarnaum, a caminho de Jerusalém, a caminho da casa de Pedro, estava na praia, estava na beira-mar. Pode ler a Bíblia para você ver. Muito pouco no tempo. Era lá fora. É lá fora. Aqui é importante sim para a gente se reunir, para a gente estar junto, para a gente aprender e crescer, mas não podemos saber que sair daqui, ó, somos igreja lá fora. Outra coisa, os nossos relacionamentos não podem ser só com a gente, porque a gente se relacionava com todo mundo antes, agora é crente, nosso amigo é só crente agora. Jesus era amigo de pecadores, pode olhar que ele foi acusado várias vezes por isso. Quais são as suas amizades, seus relacionamentos? Como é que você quer ganhar pecadores se você não é amigo de pecadores? Pecadores que não conhecem o Evangelho. Olha os relacionamentos de Jesus e pode imitar ele, que você não vai errar. Pode tratar pecadores como ele tratou, que você não vai errar. Faça como ele fez, que vai dar certo. Terceiro, precisamos rever nossa mensagem. Precisa ser uma mensagem por lá de fora. Precisa ser uma mensagem mais simples. Precisa ser tanto exegese, grego, não sei de quê. Não sei nem português, fala grego. Entende? Ninguém nunca viu eu pregando e gritando em grego. Não sei, cara, não sei nem português. Vou falar grego. Entende? Tem que ser como Jesus. Quanto mais simples, mais ungido. Unção não tem nada a ver com remer, com gritar, um melhor assim tremendo. Então Jesus não era ungido, porque eu não vejo na Bíblia nenhum exemplo de unção assim. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo a simplicidade. O semeador saiu a semear, partiu na beira do caminho, e assim são as palavras dele. Eu não posso imaginar Jesus cantando, pregando isso, gritando e batendo numa mesa e pulando, aleluia! Não posso, não tem, só se eu ler outro evangelho, né? Só se alguém fizer outro evangelho. Mas no evangelho que nós temos, que tem centenas de pregações dele, não consigo ver essa unção lá. A unção que eu vejo é vida, é um homem cheio de Deus e cheio de amor, cheio de humanidade.
voltado para as pessoas. Simplicidade que assusta. Simplicidade que assusta. O melhor pregador que já pisou esse chão, quando você lê, quando você vê, o que tem ali é só simplicidade. Nenhuma pretensão de mostrar sua oratória. Nenhuma. Ele só queria se fazer entendido, que os pecadores entendessem aquela mensagem. Isso é unção. Então nossa mensagem precisa ser assim, mais simples. A mensagem nem saía da terra, do campo, do dia a dia. Era assim. Entende? Não tinha aquela coisa de passar um dia todinho para... Não, ele pegava a palavra de Deus e ele sempre citava a palavra de Deus, mas citava com extrema simplicidade. Entende? Não tinha aquela coisa, deixa eu falar só uma frasezinha e falar um monte para o povo ver que olha de um pedacinho do versículo ao tanto que ele falou. Tem, mãe. Precisava, não poder. Eu sou mais citar um monte de textos da Bíblia do que pegar um textinho desse tamanho e ficar falando de mim. Entende? Então vamos ser mais simples no nosso evangelismo. Os pecadores estão carentes, mas a gente precisa falar esse evangelho de maneira mais simples e se apresentar do lado de fora como Jesus, como gente que tem Deus, mas gente simples, gente humilde, tá bom? Então assim, queria só compartilhar, assim, pregar, mas eu queria trazer essa palavra e saiba que terminei nem abrindo a Bíblia aqui, mas tudo que eu falei aqui foi palavra de Deus, do jeito que está aqui, só era abrir e olhar. Mas eu digo a vocês, assim, estou muito feliz em estar aqui, estou muito feliz em ver a prosperidade do trabalho de Deus aqui, e sejam firmes. Nada que você faça vai valer mais a pena do que se dedicar a Deus. Nada mesmo, qualquer coisa, estou pensando em qualquer coisa que você possa imaginar. Sirva a igreja de Deus e sirva a Deus. A igreja de Deus é a posse mais preciosa de Deus. Tudo vai ficar aqui, até o prédio, cadê tudo? Agora a igreja vai para o céu. Daqui da terra, a única coisa que Deus vai levar é a igreja. O resto fica tudo aqui. Sua casa, seu diploma, seu carrão, tudo fica aqui. Tudo fica aqui. E é rápido, viu? Daqui a pouco a gente tem 50 anos, 60 anos, a vida passa como um sopro. Isso é quando ela passa na normalidade, tem as interrupções. A vida passa. Faça o melhor que você puder para Deus. E valerá a pena. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Aplica a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus.